Oh, Jesus, nos dá graça, Senhor. Aleluias. Capítulo 16. Eu vou fazer questão de ler o verso 15 em diante. Esse texto é um texto bastante conhecido, um texto, eu acredito que é um texto referência, principalmente para quem faz missão, quem trabalha com evangelismo. Embora o nosso assunto aqui é outro, não vai falar de evangelismo, embora está dentro, mas nós não vamos falar de evangelismo nem de missões, embora tudo que a gente faz está dentro da missão, que é pregar o evangelho, né? Sentado como estamos, vamos ler, disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Eita! Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Em outra tradução, curarão. Amém? Sentado como estamos, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos glorificar o teu santo e poderoso nome, pela oportunidade de poder estar aqui na tua casa, Senhor, para mais uma vez, ó Deus, também ouvir a tua palavra, porque essa palavra não é minha, mas é tua, vinda, Senhor, do teu Espírito, para traduzir, Senhor, ou transmitir para a tua igreja. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Aleluias! Que maravilha! O texto nesta noite é um texto bem conhecido, como eu falei, é um texto bem conhecido, que ele trata justamente dos sinais da manifestação do poder de Deus na libertação. O texto começa falando da ordem, que é a ordem da igreja, para pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele ainda complementa dizendo: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermo, falarão novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Hoje nós vamos aprender um pouquinho, embora tenho certeza de que os irmãos também tenham conhecimento de um pouco do processo da libertação. É um assunto que a igreja fala muito sobre libertação. É um assunto que Jesus nos ensinou lá no Velho Testamento, através dos discípulos, sobre a manifestação de curas, a manifestação de libertação. E a gente fica pensando, mas libertação, o que é preciso, o que é necessário para que a gente possa alcançar a libertação? Como é que surgiu essa palavra libertação? Qual é o propósito da libertação? Dentro da igreja nós encontramos pessoas orando, pessoas fazendo campanha de jejum, pessoas fazendo campanha de cura e libertação. A cura já é um processo, a libertação já é outro processo, né? Porque a cura, você pode ser curado de uma enfermidade, você pode ser curado de um problema, mas a libertação não é só um processo, é um processo que vai te conduzir para a presença de Deus. Porque um homem que está afastado de Deus, uma pessoa que não conhece Jesus, ela não conhece por vários motivos. Primeiro, porque o inimigo não deixa. Segundo, porque o mundo atrai a sua presença. As coisas do mundo atraem essa pessoa, e essa pessoa se envolve muito com as coisas do mundo e acaba ficando afastado das coisas de Deus. Por isso, ela não está liberta para aceitar a Jesus. A palavra diz que quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Não é um processo que eu, homem, ou você, mulher, pode realizar na vida da pessoa. Eu vou pregar a palavra e essa pessoa vai ser curada, vai ser liberta. Somente por isso? Pode acontecer, mas esse processo não só depende de mim e não só depende de você. Depende do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Sinais da manifestação do poder do Espírito Santo, do poder de Deus para a libertação. Nós começamos lá em Marcos 16, 17, falamos também em Atos 1, 8, que é uma das promessas do Senhor para revestir
a igreja para o processo de libertação. Os sinais do poder de Deus não foi uma coisa do passado, foi uma promessa para a sua igreja e daqueles que o crer. Então essa promessa não foi uma coisa lá no passado para os discípulos, não foi uma coisa somente para os apóstolos daquela época. Não, a promessa do Senhor foi para os apóstolos, foi para os discípulos e foi para a sua igreja. Mas ela se tornou mais ativa ou mais eficaz a partir do momento que a promessa do derramamento do Espírito Santo ocorreu na igreja primitiva. Antes ocorria sim milagre, mas era um milagre aqui, um milagre ali. Na presença de Jesus, por onde ele passava, havia milagre. Por onde Jesus passava, havia cura, havia libertação, havia transformação de vida. Isso tudo acontecia na época dos discípulos. Nós lembramos muito bem que Jesus prepara os seus discípulos e o envia para pregar a palavra. E através da pregação, os sinais viriam acontecendo, de pessoas que eram libertas, pessoas que eram curadas, pessoas que eram transformadas durante a pregação do Evangelho. Notamos que a pregação do Evangelho, ela produz mudança. E tanto é que Marcos ele faz questão de mencionar. Primeiro ele fala que a missão da igreja é pregar o Evangelho. Depois ele fala que a pregação do Evangelho vem os sinais que seguem a sua pregação. Por onde os discípulos, por onde os apóstolos pregavam, acontecia os sinais da manifestação do poder de Deus, na cura e na libertação. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Porque ainda no nosso meio, nos nossos dias, nós encontramos pessoas com a seguinte mentalidade: não, esse negócio de cura, esse negócio de libertação, isso aí aconteceu só na época de Jesus, só na época dos apóstolos, hoje não acontece mais. Bom, o pastor é bem mais antigo, ou bem mais, conheceu muito mais a fé, bem no seu início, e ele teve a oportunidade de ter contato com pessoas que dentro da igreja oravam e as pessoas eram curadas, eram libertas, eram pessoas que recebiam curas e libertação, havia manifestação de demônios, e as pessoas oravam e as pessoas eram libertas. Isso tudo aconteceu em grande escala. Nós encontramos várias pessoas, vários pastores daquela época. Jim Swagger é um deles, né? Moro Cerulo, até hoje ainda acontece. Mas não é com uma frequência como acontecia alguns anos atrás. Aí vocês perguntam, será que Jesus mudou? A palavra é muito clara, em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então significa dizer que Jesus continua operando milagre. Jesus continua libertando pessoas. Eita Deus de maravilha. Jesus continua conosco através do Espírito Santo. João 14:26. Jesus subiu, mas ele disse, o Pai enviará o que? O Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. Nós não estamos órfãos, nós estamos com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, queridos, nós não podemos realizar nada. Aleluia. Sinais da manifestação do poder de Deus começa através do derramamento do Espírito Santo. Não foi simplesmente falando, não, Jesus diz que nós podemos orar e o milagre vai acontecer. Não, eles estavam esperando a descida ou derramamento do Espírito Santo. Porque a partir do derramamento do Espírito Santo, os milagres começaram a acontecer. Então eu entendo que para nós passarmos pelo processo de cura e de libertação, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem a presença do Espírito Santo, não vai haver milagre. Sem a presença do Espírito Santo, não vai haver cura, não vai haver libertação. Porque eu não vou orar em nome de Jesus, eu não vou orar no meu nome, eu vou orar no nome de Jesus. Porque quando eu oro no nome de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus, que está em mim, vai atuar na vida daquela pessoa, na cura e na libertação. Então, primeira parte,
sinais da manifestação começam através do derramamento do Espírito Santo. E isso está em Atos 1:8. Sobre o derramamento do Espírito Santo. Não precisa eu falar que os irmãos já conhecem esse texto. E foi através da promessa que os apóstolos foram revestidos do poder do Espírito Santo. E para que nós precisamos do poder do Espírito Santo? Para quê? Eu vou encher do Espírito Santo? Agora, o que é interessante de tudo isso é que o Senhor começa a falar que vai derramar do Espírito Santo e a igreja continua buscando em oração. Os apóstolos, quando estavam no templo, estavam buscando, estavam orando, estavam adorando a Deus. Se nós queremos ser revestidos do poder do Espírito Santo, nós temos que buscar. O filho de uma missionária, como diz o velho ditado, filho de pastor não é pastor. Filho de um missionário não é missionário, a não ser que ele esteja vocacionado para ser um missionário. E esse menino, ao retornar da igreja, juntamente com mais uma nova convertida, e quando chegou em casa, a Rose, que era ex-esposa do pastor Ivo, que o senhor conheceu, teve uma manifestação de demônio dentro de casa, sentado no sofá. E aí o Kleber, filho da missionária, falou: em nome de Jesus, sai! Sabe o que o diabo falou na boca daquela mulher? Eu vou sair dela e vou entrar em você. Ele pegou, saiu correndo e disse: mãe, a Rosa está endemoniada. E aí a mãe chegou lá e disse: em nome de Jesus, Satanás, sai dela! E o diabo saiu. Por quê? Não adianta só mencionar o nome de Jesus. Se você não tem uma vida de comunhão, se você não está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, o diabo vai sorrir da tua cara. Conta também que uma outra vez um rapaz foi expulsar um demônio, cheio de vida desconcertada. E ele começou a orar ali e tal. O demônio olhou para ele e disse assim: você que apronta, que faz isso e que faz aquilo, obrigado, meu querido, que apronta, que faz de tudo, você quer me dar lição, você quer me expulsar. Aí o abençoado falou: ó, Satanás, você é mentiroso, mas hoje você falou a verdade, realmente, eu estava vivendo essa vida, mas por conta dessa verdade que você revelou agora, eu te expulso em nome de Jesus. E o diabo saiu do homem. A sinceridade do coração daquele homem foi tão forte que o Espírito Santo juntamente expulsou aquele demônio. Então nós precisamos ter uma vida com Deus. Esse é um princípio. Quer passar pelo processo de cura e de libertação, se você quer um ministério de cura e libertação, tem que andar no altar. Ter uma vida de compromisso, uma vida de santidade. Uma vida desconcertada não vai expulsar demônio. Não vai ter libertação, não vai ter cura. Então esse primeiro passo é ter uma vida cheia do Espírito Santo, como diz Atos 1:8. Poder para transformação de vida. O Espírito Santo, ele nos vai dar poder para transformar vidas de pessoas. No mundo teremos aflição, como a palavra diz, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós vencerá também. Então no mundo nós vamos ter uma série de aflições, mas Jesus falou que nós temos capacidade de vencer também as ações do mundo. Não é somente as aflições que nos perturbam, que nos incomodam. Jesus disse para que nós tenhamos ânimo. A luta está difícil, está demorado chegar a cura, está demorado para chegar a libertação. Jesus diz: tenha bom ânimo. Você vai vencer, você vai alcançar. É questão de tempo. Às vezes a gente quer um milagre para ontem. Às vezes a gente quer a bênção do Senhor para ontem. Mas quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está pagando o preço? A missionária Albertina, já falei isso aqui, mas repito porque vale a pena dizer.
Ela já estava orando pelo seu filho há mais de 10 anos. Orando pelo filho, dependente químico, desviado, fora da presença de Deus, há mais de 10 anos. Ela nunca cansou de orar pelo filho. Primeira circunstância, oração. Segunda, oportunidade. Terceira, manifestação do poder de Deus. Orando há 10 anos pelo filho. Não é uma oraçãozinha de você sentar ali, dobrar o joelho e ficar, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, faça conforme a tua vontade. Não, ela chorava na presença do Senhor. Um belo dia, o rapaz estava jogando bola. E ele sofreu uma convulsão. E ele sentiu a morte na sua boca. E no momento que ele teve a oportunidade, ele falou, chama a minha mãe. Eu já sei o que é. A missionária correu, foi até ele. Quando chegou, ele disse assim, mãe, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero me reconciliar com o Senhor. E naquele dia, ele se reconciliou com o Senhor. E o Senhor o libertou de todo o mal. Aleluias. O Elcio se tornou um pregador da palavra de Deus, um levita, que aonde ele dedilhava a guitarra, o Espírito Santo se manifestava com poder. Vida eram batizadas com o Espírito Santo. A glória de Deus se manifestava na igreja. Eu fui um dos que participei. Quando ele pegava aquela graviola, acho que graviola que é 24 cordas, é isso, né? Acho que é graviola. E ele começava a dedilhar aquilo ali e não tinha mais, parece que a terra subia e a glória descia naquele ambiente porque a presença de Deus. Vidas naquela época, através do louvor, vidas eram curadas, vidas eram libertas. Tudo por conta de um homem que estava lá nas garras de Satanás. E por conta de uma mulher que estava intercedendo por ele. Ele foi liberto. A vida dele foi transformada. Então, sem o Espírito Santo, queridos, nós não temos manifestação de poder. A operação do poder de Deus na igreja, após o derramamento do Espírito Santo, se tornou algo visível. As pessoas imaginavam que Jesus estava ali, e na realidade estava. Jesus estava ali na presença de cada discípulo pelo Espírito Santo, porque Jesus já tinha subido. E quando os apóstolos pregavam a palavra, havia cura, havia libertação. Vocês lembram da história de Pedro e João? A cura daquele homem coxo, que estava lá na entrada da porta formosa, e ele estava ali todo dia, ele estava presente naquela igreja, pedindo esmola, porque ele não sabia, ele não tinha como fazer outra coisa, ele era aleijado, ele era impossibilitado de andar. Ele não tinha capacidade de andar. E a única coisa que ele tinha, que ele poderia fazer, era pedir esmola. E ele sentava ali, todo mundo que passava, ele pedia, e uns davam, outros não davam. Mas naquele dia, um cenário diferente aconteceu na vida dele. Ele olha para Pedro e João e diz assim, por favor, me dá uma ajuda. Eu estou precisando, minha casa está sem alimento, eu estou passando por necessidade. A Bíblia fala que Pedro olha para aquele homem e diz assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Diz que aquele homem deu um pulo e começou a andar. O que faz isso acontecer na vida das pessoas? O que é? O que moveu a Pedro e João? Poder do Espírito Santo. A igreja cresceu através do poder do Espírito Santo na cura e na libertação de pessoas. Isso foi só o começo. A história daquele homem mudou. Talvez se Pedro e João tivessem dado uma moeda para aquele homem, a vida dele continuaria do mesmo jeito. Não havia mudado nada. Mas a partir daquele momento, que aquele Pedro e João ora, repreende aquela enfermidade, a vida dele mudou. Ele se tornou uma outra pessoa.
a felicidade agora no rosto, a alegria, a paz, reinou sobre a vida daquele homem. Desde nascença, ele era paralítico. E a vida dele mudou. Essa referência está em João 3, de 3 a 6. Paulo e Silas na prisão. É outra história de libertação, tão poderosa, que a gente fica lendo esses textos, a gente fica pensando o quanto Deus opera na vida das pessoas. Paulo e Silas estão na prisão. Apanharam, porque estavam pregando a palavra, porque estavam libertando pessoas. Lançaram Paulo e Silas na prisão. Depois de uma surra, eu fico imaginando, depois de apanhar, de estar com calombo, vergonhas nas suas costas, no seu corpo, eles ainda têm motivação para cantar e orar. Oh, meu Deus, tem que ser crente, tem que ser crente, tem que ser crente. Depois de uma surra, oh, meu irmão, se fosse, sei lá, se fosse algumas pessoas por aí fora, ia falar, Deus não estava onde que permitiu que eu apanhasse e ainda fosse lançado na prisão? Talvez estaria questionando a Deus. Mas eles não. Estavam orando, estavam cantando. Aleluias. Alabassore candaramai. Aleluias. Quando nós cantamos e oramos na presença de Deus, acontece milagre. A Bíblia fala que por volta da meia-noite, aleluia, o Espírito Santo não aguentou, enviou ali anjos, diz que quebrou as correntes, rompeu os agrilhões que prendiam aqueles homens. As portas caíram e eles se tornaram livres. Mais uma libertação. Deus não só liberta de espírito imundo, não só liberta de enfermidade, Ele também liberta de prisões. Talvez as pessoas estão presas em prisões do mundo, que essas prisões podem ser as drogas, pode ser a bebida, pode ser a prostituição, pode ser tanta coisa que as pessoas estão presas. E precisa de quê? De oração e de adoração. Quando você adora a Deus, você está concordando com a manifestação do poder de Deus. Quando você está adorando a Deus, você está dizendo assim, Senhor, eu estou aqui à tua disposição. Senhor, eu estou aqui para obedecer, para andar, para viver a tua vontade. E aí é impossível não acontecer um milagre. Então as portas se abriram e eles foram libertos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Paulo e Silas, Atos 16, 23 a 26. Quais as condições para ocorrer a libertação? Quais condições que a gente precisa? Precisa ser um homem elegante, precisa ser advogado, precisa ser um doutor da lei, precisa ser um homem letrado, precisa ser forte, precisa ser musculoso. O que precisa ter? Quais as condições para que a gente possa alcançar ou realizar, através da oração, a libertação da vida das pessoas? Quais as condições que a gente precisa? Vamos ver. Primeira condição, presença de Jesus. Primeira condição. Uma pessoa que não tiver Jesus, não vai acontecer nada. E aí a palavra diz assim, sem mim nada podeis fazer. João 15, 7. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Primeiro, a palavra de Deus tem que estar em você. Uma pessoa que não crê na palavra de Deus, é impossível que aconteça milagre. Não vai acontecer. Vai de maneira alguma, uma pessoa incrédula. Então precisa primeiro o quê? Que a palavra de Deus esteja na pessoa e que essa pessoa também esteja em Jesus. Senão vai acontecer um milagre. Então nós precisamos da presença de Jesus. Se quiserdes e me ouvides, será feito. Aleluia. Então se você quiser, se você ouvir a palavra de Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. Você vai realizar milagre na vida de outra pessoa.
Primeira condição, presença de Jesus. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, ninguém vai fazer nada. Você pode orar, pode fazer o que for. Sem a presença de Jesus, não vai haver milagre. Segunda condição, oração, jejum. A palavra de Deus diz assim: tudo que pedis em oração, crendo, receberei. Mateus 21, 22. Tudo que você pedir crendo em oração, você vai receber. Eu não sei o tempo, mas que você vai receber. A missionária precisou de 10 anos para acontecer um milagre. O coxo lá da Porta Formosa precisou de um dia. Eu não sei quantos anos ele estava naquela porta, naquela condição. Mas aquele dia foi o dia do milagre dele. Foi o dia que Deus mudou a vida dele. Eu não sei quanto tempo Deus vai operar na sua vida. Ou quanto tempo Deus vai operar na vida daquele que você está orando por ele. A missionária precisou de 10 anos. Tem pessoas que precisou de 5. Tem pessoas que precisou de 1 ano. Não sei, vai depender da tua fé. Vai depender da tua oração. Vai depender do momento de Deus. A gente quer para ontem, mas o momento de Deus, a vontade de Deus. Às vezes Deus vai preparar essa pessoa para que o milagre aconteça no tempo certo. Segunda condição, oração e intercessão. Terceira condição, que nós precisamos para que esteja em condições para ocorrer o milagre. Fé. Sem fé, como diz Hebreus 11, 6, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. E é tão interessante que quando Jesus olha para as pessoas, Jesus primeiramente ele olha a fé da pessoa. E ele fala assim: a tua fé te curou, a tua fé te sarou, a tua fé te libertou. E então, essa terceira condição para alcançar a libertação, a pessoa que está precisando de libertação, ela precisa também ter fé. Não adianta só a minha fé, ela também tem que ter fé. Deus pode operar através da minha fé? Pode, mas ela precisa também ter fé. Você crê? Creio, Senhor, então você vai receber a cura agora. Agora, se eu chegar aqui, será, meu Deus, que eu vou ser curado? Será, meu Deus, que eu vou ser liberto? Será que vai acontecer milagre? Impossível. Impossível. Jesus mandou os discípulos e não conseguiram curar, não conseguiram libertar. E eles vêm questionando: Senhor, nós oramos, mas não aconteceu. Jesus repreende os discípulos. Porque não creram o suficiente para orar, para acontecer um milagre. E muitas das vezes nossa fé está desse tamanhozinho assim. Será, meu Deus, que Deus vai curar? Será que vai acontecer esse milagre? Há uma preocupação na vida daquelas pessoas no sentido negativo. E aí Deus não vai operar. Precisa de fé. Eu preciso de fé para orar, você precisa de fé para receber. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, removerei montanha. Qual o tamanho de um grão de mostarda? Pequenininho. Meu Deus, qual o tamanho da minha fé? Acho que eu estou precisando de mais fé, viu? Deus, aumenta a minha fé. A pessoa, Setoró, sai daqui e se apresenta lá no plano piloto. E o Setoró vai aparecer lá no plano piloto. Oh, meu Deus do céu, que fé é essa? Nós precisamos ter fé para que aconteça cura e libertação. Aleluia. Quarta condição: desejo, vontade, necessidade de ser liberto. Quando Jesus aborda o cego, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia que ele queria ser curado, mas Jesus queria ouvir da boca dele. De repente eu falo: Senhor, me dá aí um monte de camelo, ovelha, sei lá, me dá uma fazenda, e eu vou colocar tudo lá, e para mim está tudo bem, eu sou cego, mas eu vou ter riquezas. Não. O cego, ele foi determinado para aquilo que ele queria. Senhor, que eu veja. E Jesus, a tua fé te curou. Só para ele se posicionar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero ser curado. É um desejo dele, era a vontade dele de ser curado. Tem muita gente que está aí no mundo, mas que não deseja. Porque o desejo faz o quê? Desloca você para a casa de Deus. Desloca você para a presença de Deus. Você ora. Tem muita gente que quer ser curado, quer ser liberto, mas não busca. Buscar-me-ei, me acharei quando buscar de todo o coração.
as pessoas têm que buscar. É a mesma coisa numa pessoa que quer um emprego. Ela quer um emprego e fala, pastor, arruma um emprego para mim. Pastor, arruma um emprego para mim. Mas ele não se prontifica, não faz lá um currículo, não distribui, não faz divulga, não faz nada. Não liga para a pessoa, só encontra, pastor, arruma um emprego para mim. Aí tá, espera uma semana, 2, 3, a pessoa não liga, não procura. Vai alcançar emprego aonde? Não vai. Tem que fazer por onde? E quando o ser humano acha um emprego, não se desenvolve. Ele não procura se qualificar, ele não procura chegar no horário certo, ele não procura fazer as atribuições, mais um pouco da atribuição dele. Não vai ser promovido nunca. Nunca vai alcançar algo melhor na vida dele. Isso é a vida de uma pessoa que precisa de libertação e não corre atrás. Jesus não vai sair procurando. Vem cá, eu estou vendo que você está precisando de libertação, vem cá, vou te libertar. Jesus não vai pegar pelo braço e puxar, vem aqui, eu vou te libertar. Não, Jesus não faz isso. Todas as pessoas que queriam ser libertas foram até Jesus. Não existe uma pessoa. Jesus estava passando, a pessoa estava lá e a pessoa ia até Jesus. Se você for observar, todas as pessoas. Uma estava lá no tanque de Betesda, em busca de uma cura. Paralítico, 38 anos, estava lá sofrendo. Diz que quando o anjo descia para mover as águas, quando ele corria, quando ele se arrastava para chegar ali, já outra pessoa passava na frente dele e ele perdia a oportunidade. Anos e anos esse homem estava na procura de entrar naquele tanque e nunca conseguia. Até que um dia Jesus vai lá. E Jesus começa a conversar com aquele homem. Ele deve ter contado uma história toda da vida dele. Olha, eu estou tão chateado, estou triste, porque eu vim aqui, porque me falaram que o anjo move as águas, e quando move as águas, a pessoa que entrar é curada, e eu estou aqui não sei quantos anos tentando e nunca consegui, porque quando o anjo move a água, eu tento, uma pessoa passa na minha frente, eu perco a oportunidade. Eu já estou decepcionado, eu já estou quase fadado a voltar para casa e viver essa vida. Não, ele não pensou assim, ele insistiu. A insistência daquele homem levou a ele a alcançar a libertação. Jesus chegou no momento, e Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero andar. Então levanta. Jesus pega no braço, levanta ele, agora pega a tua cama e vai embora. E aquele homem joga a cama nas costas e vai embora. Aleluia, glorificando o nome do Senhor, porque alcançou. Vocês observaram que as pessoas têm que procurar, as pessoas têm que querer. Então nós temos que orar no sentido de Deus, rompe todas as barreiras que impedem com que essa pessoa procure a tua presença. Nós também temos que saber como que nós vamos orar ao Senhor. Porque se nós orarmos, Senhor liberta, Senhor cura, parece que a gente só está jogando a responsabilidade para o Senhor. E Jesus diz que eu e você temos autoridade e poder para orar e as pessoas serem curadas. Lá em Atos 1:8, Marcos 16:17. Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Olha aí. Jesus disse que eu e você temos autoridade para isso. Eu e você temos autoridade para orar e Deus operar o milagre. E aí eu pergunto, já estou concluindo, e eu pergunto, o que está faltando para nós? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está sobre a minha vida, e eu também tenho certeza que o Espírito Santo está sobre a sua vida. E nesta noite, nós temos a oportunidade de exercer com frequência aquilo que Deus nos deu, que foi a autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre o mal. Deus nos deu autoridade. E sobre essa autoridade nós precisamos colocar em prática. Quando eu falei aqui das 4 condições que a gente precisa, na realidade são 5, 4 condições que a gente precisa. A primeira condição é presença de Jesus, presença de Deus.
porque sem Ele nada nós podemos fazer. Nós precisamos da presença de Deus para que a gente possa começar o processo. Segundo, oração, intercessão, porque sem oração não vai mover barreira, não vai mover montanha. Então nós precisamos de oração. Tudo que pedires crendo no meu nome, o Senhor os fará. Então nós precisamos de oração. Terceiro, nós precisamos de fé. Sem fé é impossível. Se nós não tivermos fé, tem que pedir para Deus. Quem não tem, peça a Deus e Ele vos dará. Senhor, aumenta a minha fé. Amém. Deus pode aumentar a tua fé. Ah, minha fé está tão pequena. Senhor, eu quero ter fé. Alguns anos atrás, nós trabalhamos numa igreja, num processo, nós trabalhamos numa campanha de libertação. 15 horas da tarde era o culto de cura e libertação. O pastor da igreja nos delegou para que nós fôssemos buscar uma irmã em um determinado local. Quando nós chegamos lá, tinha que auxiliar ela para entrar no carro. Ela não enxergava. Colocamos ela no carro, levamos para a igreja. No momento de cura e libertação, nós começamos a orar. Os irmãos veio à frente. Os obreiros reuniram, colocaram as mãos das pessoas e exerceram a autoridade que Deus havia dado a elas. Através da autoridade que Deus havia dado àqueles obreiros, com uma imposição de mão, aquela senhora que não enxergava nada, ela foi curada. No ato de cura, aquela mulher pulava e gritava, dizendo, eu estou enxergando, e colocava a mão nas pessoas e falava. Isso não aconteceu aleatoriamente, não. Isso aconteceu porque Deus usou as pessoas com poder de cura e libertação. Nós temos a autoridade de Deus, mas parece que nós, dentro dessa autoridade, nós recuamos. O mal está acontecendo e nós não nos posicionamos para orar ou para repreender. Nós precisamos exercer essa autoridade que Deus nos deu. Talvez você pense, minha fé é muito pequena, não vou nem orar. Ora! Já perceberam quando alguém liga? Irmão, estou passando por uma luta, minha vida está assim, o marido foi embora e tal, meu filho está assim, assado e tal. E você fala assim, irmã, crê que Deus vai dar vitória, irmã. Eu vou estar orando por você. Tá bom? Fica com Deus, eu vou orar, vou levar seu nome para colocar no livro. Não, queridos. Irmã, aguenta um pouquinho aí, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, eu repreendo o mal, o espírito que está atuando sobre a vida do seu esposo, sobre o seu filho. Eu repreendo em nome de Jesus. Exercita a sua autoridade que Deus te deu. Nós precisamos exercer. Para que as pessoas alcancem. Determine em nome de Jesus. Use essa autoridade. Falei de fé, porque sem fé é impossível, nós precisamos de fé. Precisamos desejar a vontade de ser liberto, de ser curado, tanto da minha parte, como da sua parte, como da parte da pessoa que está passando por um processo de libertação. Se ela confessou para você que está passando, que precisa, ore por ela. Já o primeiro sinal é orar por ela. Se ela vai crer, eu já creio que se ela manifestou o desejo de pedir oração por você, ela já quer ser liberta. Ela já abriu um leque, uma oportunidade para você fazer o exercício que Deus concedeu a você. Essa é a chave que girou para que você possa orar por ela. Não espere a outra oportunidade. Ora no momento certo, ora na hora. Pediu, ora. Eu estou passando por isso, por aquilo, não sei o quê. Ore por ela. Use, se imune da autoridade de Deus. Junte essa autoridade, se enche da autoridade de Deus. Sabe quando você se reveste de uma coragem e você fala, agora eu vou vencer. Algum tempo atrás, quando ainda estava lá no mundo, eu me revestia de uma coragem tão grande para brigar, que eu enfrentava gente até mais alta do que eu. Naquela época eu não tinha esse corpo, era magrinho. Mas eu enfrentava os caras grandes. Eu não sei de onde eu tirava tanta energia ou tanta coragem, mas eu enfrentava. Olha para a vida de Davi.
A Bíblia fala que Golias era um camarada muito alto e muito forte e preparado em batalha. Davi era apenas um pastor de ovelha. O que acontece com Davi? Davi se mune de autoridade de Deus, de poder de Deus, e ele enfrenta a Golias e derruba Golias. Isso é o poder de Deus. Deus, ele tem um poder muito grande, muito forte para derramar nas nossas vidas. E muitas das vezes nós estamos acovardados, fadados ao medo, à incapacidade. E nós não exercemos a autoridade que Deus nos deu. Somos covardes. Não sejamos como os filisteus, que foram lá e roubaram a arca. Falou, agora nós vamos vencer a batalha. Colocaram a arca lá no arraial dos filisteus. Acharam que colocando a arca lá, venceria a batalha. Tem muita gente que lê o Salmo 91 e acha que o Salmo 91 vai vencer a batalha. Não, vamos orar o Salmo 91. Gente, o Salmo 91 não é um salmo de oração para você orar e manifestar. O Salmo 91 ele começa dizendo o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Chama-se intimidade com Deus. Habitar, morar, estar, é intimidade. Se você tem intimidade com Deus, vai acontecer todos aqueles propostas lá de cura, de livramento, de proteção, tudo isso aí vai acontecer. Mas a pessoa tem que estar na presença de Deus, senão nada vai acontecer. Não, lá o diabo se manifesta, leia o Salmo 91, leia o Salmo 91. Gente, sem a presença, sem ter intimidade com Deus, vai ler o Salmo 91, é mais fácil o diabo falar, rapaz, tu nem consegue entender a Bíblia, tu quer ler Salmo 91? Então, libertação é um processo. Começa pelo conhecimento. Começa pelo conhecimento. Nós precisamos conhecer o cenário que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que para algumas cura, para algumas libertação, é com jejum e oração. A Rose, a menina nova convertida, orava por ela aqui, quando ela saía da igreja, lá na esquina, o diabo manifestava nela. A missionária teve que fazer alguns dias de oração. Na realidade, ela vivia em oração, em jejum e oração. Você chegava na casa dela, estava orando. Chegava na casa dela, estava consagrando. A missionária Albertina, que foi a família que me acolheu, que é através deles que eu aceitei Jesus. Na verdade, aceitei antes, mas eu fui discipulado por eles. Eles viviam em oração constante. Você poderia de manhã lá, estava em oração, você poderia ir à tarde, estava em oração, você poderia ir à noite, estar em oração. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher só vive em oração. Mas quando ela chegava perto de qualquer espírito maligno, de longe, antes de manifestar, ela falava assim, Satanás, sai da vida deste homem agora em nome de Jesus. Sai! Estava liberto, vem aqui, deixa eu orar por você, meu filho. Quando o diabo manifestava lá e começava a se contorcer, fica quieta aí, em nome de Jesus. Isso é autoridade. Quando vinha na frente, se manifestava, queria quebrar tudo. Disse que não precisava mandar, mas eles têm autoridade para isso. Eu te acorrento em nome de Jesus. Incrível, igreja! Sabe o que o diabo fazia? Colocava a mão para trás aqui, ó, e metia o joelho no chão. Ficava acorrentado, não dava um passo. Agora você vai sair em nome de Jesus. Saía. Isso é autoridade. Mas como que vamos conseguir essa autoridade? Aí eu volto, intimidade com Deus. Através de jejum, através de oração, através da palavra. Sem isso, a gente vai ficar aqui chovendo no molhado. Chovendo no molhado. Tem que pagar o preço. O joelho tem que calejar. Mexer com a obra das trevas, tem que ter intimidade com Deus. E nós temos autonomia, autoridade do Senhor para isso. Mas a gente tem que colocar em prática. Concluindo, a mulher cananeia, também está lá em Mateus 9, 20, 22.
A mulher cananeia, ela representa um papel de humildade na Bíblia. Porque essa mulher, Jesus fala para ela assim: olha, mulher, primeiro eu tenho que alimentar os filhos, os meus filhos aqui, para depois alimentar os cachorrinhos. E ela pega e fala assim: Senhor, até os cachorrinhos se alimentam da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela poderia falar: Senhor, o Senhor está me constrangindo, me chamando de cachorrinho. Está falando que eu tenho que comer a migalha. Não. Ela pega, com um ato de fé, ela diz: Senhor, olha a humildade dessa mulher. Nossa, essa mulher traz um exemplo muito claro. Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então, Senhor, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar. Mas pode primeiro fazer um milagre lá para os seus filhos, depois o Senhor faz aqui comigo que eu estou precisando. E o Senhor vai lá e vê tanta fé daquela mulher, tanta humildade daquela mulher, e Ele vai e opera um milagre na vida dela. Olha só a riqueza de humildade e de fé dessa mulher. A mulher cananeia me surpreende. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela também me surpreende. A Bíblia fala que ela estava com fluxo interrupto de sangue. Acho que na palavra, se não me engano, acho que é metrorragia, que é um sangramento constante da mulher. Essa mulher estava sofrendo há 12 anos. E a Bíblia fala que uma mulher com esse fluxo contínuo, ela tinha que ser separada das pessoas, ela não poderia estar no meio da comunidade. Então ela sofreu por tudo, desprezada, humilhada, ela é expulsa, mas ela ficou sabendo que Jesus operava milagre. E o que essa mulher faz? Ela rompe as barreiras. Quem quer milagre tem que romper barreira. Quem quer milagre tem que ter desafio. Quem quer milagre, quem quer cura, quem quer libertação, tem que fazer o caminho da peregrinação em busca da cura. Pode ser mais difícil, mas ela quer, ela está querendo, ela vai buscar o milagre. E ela rompe essa barreira e toca na veste de Jesus. Quando ela toca na veste de Jesus, o milagre acontece. E Jesus reconhece que saiu virtude dele, porque alguém tocou com fé. Talvez nós precisamos romper barreira aqui, para que nós possamos alcançar, aleluia, o milagre de Deus, a libertação que o Senhor tem para mim e para você, romper barreira. Temos também um homem, um centurião, que tem um criado que está lá terrivelmente enfermo, atormentado. Esse centurião, ele se encontra com Jesus e ele conta a história dele, que o criado dele está lá sofrendo. E Jesus fala: espera um pouquinho aí, eu vou só terminar aqui e vou com você na sua casa para operar o milagre. Aí Jesus pega, esse centurião olha para Jesus e fala: Senhor, eu tenho homens, eu tenho soldado, a minha autoridade. Se eu falo para eles vai, eles vão. Se eu falo para eles vem, eles vêm. Basta uma palavra sua e o meu criado ficará curado. Oh, glória! Isso é fé! Aleluia! Isso é fé. Não tem outra explicação. Senhor, basta uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus fala: estamos combinados então? Pode ir que o seu criado já está curado. Ele pega as matulas dele, sei lá se tem jumento ou jegue, o que é, pega a caravana e vai embora. Quando o homem recebe a cura lá na casa dele, ele fala: manda avisar o centurião que eu já estou curado. E o moço sai correndo, e na metade do caminho encontra com o centurião, desesperado, correndo, cansado, e fala: olha, o rapaz está curado. Como que aconteceu essa cura? Aí foi: que hora que aconteceu o milagre? Diz que ele pega e olha, não é relógio, mas deve ter olhado para o sol, e viu a sombra, e calculou, e falou: ué, foi na mesma hora que Jesus havia dado a autoridade de cura, ele foi curado. Isso é prova que a fé cura, que a fé liberta. Nós precisamos também ter um campo de fé suficiente para que esse milagre aconteça. Aleluia.
Bom, aí eu concluo refazendo novamente apenas uma referência. O homem do tanque de Betesda, 38 anos paralítico. Este homem alcançou um milagre. A vida deste homem mudou completamente. Pela insistência, pela determinação. Ele poderia ter voltado para casa de tanta insistência. Tanto ele como a mulher do fluxo de sangue nos reporta uma dedicação em busca daquilo que nós queremos. Sabe que Jesus está nos dando como lição nos dias de hoje, nessa hora, nesse exato momento, é que nós não podemos parar. Se você tem uma causa, se você tem um propósito de cura, de libertação, nós precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Nós precisamos exercer essa autoridade, usá-la dentro da nossa casa, usar no trabalho, usar na igreja. Você foi munido de autoridade e poder de Deus para isso. Amém? Vamos colocar de pé. Cadê o Ministério de Louvor? Ministério de Louvor. Eu queria até meia-noite, mas parece que o relógio ali já apontou ali, já me dando sinal já de que já chegou meu tempo. Mas, queridos, isso, sinais da manifestação do poder de Deus para a libertação. Resumindo tudo, não precisa dar muita volta, não precisa ler de Gênesis a Apocalipse, é só poucas referências aqui. Isso são vários exemplos. Então, os sinais seguirão os que crerem. E eu tenho certeza que todos que estão aqui crê. Se não estavam aqui, estavam em casa assistindo novela, sei lá, assistindo filme, Netflix e outras coisas mais, né? No Zap, no Facebook, no TikTok, né? E mais outras coisas que eu nem me lembro, nem sei mais. Mas você escolheu estar aqui nessa noite. Aprender um pouco mais. De repente, apenas relembrar daquilo que você já sabe. Você sabe disso. Mas muitas das vezes a gente, por saber, a gente acaba ficando na sombra. Nós temos que sair da sombra e ir para a realidade, ir para o campo. Vamos exercer essa autoridade que Deus deu. Eu sei que cada um aqui tem uma pessoa que precisa ser liberta. Cada um aqui tem algo para orar. Ou de repente você mesmo, Senhor, eu quero ser liberto disso. Senhor, eu quero ser liberto daquilo. A tua oração libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, livre serei. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, livre serei. E quem é que liberta? Jesus, o Filho. E Ele está aqui para libertar nessa noite. Ele está aqui para libertar. Feche teus olhos nessa hora, enquanto o Ministério de Louvor, aleluia, ministra. Você vai estar orando por alguém. Você pode levantar as mãos. Vamos exercer autoridade. Aponta para a tua casa, aponta para o lar, ou aponta para você mesmo, naquilo que você precisa ser liberto. Fala, Senhor, há alguma coisa dentro de mim que precisa ser liberto. E nesta noite, eu quero exercer a autoridade que o Senhor me deu. Eu quero ser liberto. Liberto disso e daquilo. É você e Deus nessa noite. É você e Deus nessa noite. Aproveite a oportunidade. Levanta tuas mãos. Estende para onde você quer que Deus opera a libertação. Senhor, em nome de Jesus, nós nos posicionamos na Tua presença, Senhor, na autoridade que o Senhor nos concedeu nessa noite, Pai. Levantamos as nossas mãos e direcionamos, ó Deus, para a nossa casa, para os nossos filhos, que precisam, Deus, de libertação de tudo aquilo que o Senhor já sabe. Então, Pai querido, no Teu nome, nós, Senhor, clamamos agora, liberta em nome de Jesus. Liberta, Senhor Deus, os filhos, Senhor, que estão presos nas garras de Satanás, que estão presos no vício, que estão presos na prostituição, que estão presos na mentira, no engano. Liberta nesta noite, Pai. Opera, Senhor, o Teu poder. Opera agora, Senhor, como exemplo daqueles que foram curados, daqueles que foram libertos. Nós usamos essa autoridade e repreendemos agora todo mal, Senhor, todo espírito que tem prendido essas pessoas de buscarem a Tua presença, de andar, Senhor, no Teu caminho, de buscar, Senhor, a Tua presença. Vai agora, Senhor,
Toca nele aonde estiver, toca nela, Senhor, agora, aonde estiver, Senhor, e nós cremos, ó Senhor, que Tu és o Deus que opera milagre, que Tu és o Deus que faz maravilha, Tu és o Deus que remove montanha, Tu és o Deus que levantou o paralítico, que curou o cego, que fez maravilha, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu continua operando milagres, Senhor. E nesta igreja, Pai, nós te pedimos, ó Senhor, toma cada um que aqui está, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, a autoridade que o Senhor nos levantou, a autoridade que o Senhor delegou lá, Senhor, na igreja primitiva, e que estendeu até nos dias de hoje, que o Senhor possa, Senhor, revestir cada um, Senhor, dessa autoridade, revestir, Senhor, do Teu poder, como os apóstolos, como os discípulos, como tantos homens e mulheres que foram instrumento para a manifestação do Teu poder. Nós clamamos nessa noite, Pai, derrama sobre cada um, Senhor, cada um da Tua presença, cada um da Tua unção, Senhor, que a partir de hoje eles possam exercer, Senhor, o papel, a missão de libertar e de curar no Teu santo e poderoso nome. Quebra essas barreiras, quebra, Senhor, todas as barreiras, para que através de cada mover neste lugar, Senhor, vidas possam testemunhar da grande libertação que ocorreu. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite.